Nós vamos continuar o estudo dos códigos de ética do sistema de gestão ética do Poder Executivo Federal. Como dito anteriormente, principalmente quando a gente estudou o Decreto 6.029, existe um código de ética voltado para autoridades que ocupam posições hierarquicamente superiores no sistema. Esse código de ética é denominado Código de Conduta da Alta Administração Federal. Bom, esse Código de Conduta da Alta Administração Federal, ele tem por finalidades esclarecer as regras éticas de conduta das autoridades que pertencem a essa categoria de alta administração, para que a própria sociedade consiga verificar a integridade e a lisura de todas as decisões tomadas por esses governantes que estão no desempenho de funções de direção, de administração centrais. Também contribuir para aperfeiçoar os padrões éticos da administração pública federal, considerando que a atitude daqueles que estão no nível hierárquico superior é um reflexo para o comportamento de todos os servidores da instituição. Preservar a imagem e a reputação do administrador público, cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas deste código. Então, evitar como se fosse um diz-que-me-disse, quer dizer, se o servidor, por mais que ele esteja no cargo de direção, está cumprindo com as regras desse código e cumprindo com as diretrizes estabelecidas por este código, ele não vai ser objeto de suspeitas indevidas. Estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados e limitações às atividades profissionais posteriores ao exercício do cargo público. A questão dos conflitos de interesses é um foco desse código de conduta, porque muitas vezes a pessoa que desempenha uma função de direção ou outra função semelhante, ela acaba recebendo informações privilegiadas. E espera-se que ela não se utilize dessas informações privilegiadas de maneira indevida. Então é necessário limitar tanto funções que ela exerça no curso de exercício do trabalho, quanto funções que ela venha exercer posteriormente deixar o cargo. Também coloca-se como finalidade minimizar a possibilidade de conflito de interesses e, além disso, criar mecanismos de consulta, possibilitando prévio e pronto esclarecimento de dúvidas sobre a conduta ética do administrador. A comissão de ética, né, no caso a CEP, que vai controlar a aplicação desse código de conduta, tem uma função consultiva para todos aqueles que se sujeitam a esse código. Bom, mas quem são essas pessoas que se sujeitam a este código? Os ministros e secretários de Estado se sujeitam a essa disciplina. Todos os titulares de cargos de natureza especial, secretários executivos, secretários ou autoridades equivalentes, ocupantes de cargo de grupo, direção, assessoramento superiores, abreviação DAS no nível 6. Então, é uma classificação técnica quanto à função exercida, mas gravem o seguinte, é uma função de diretor, é uma função de estar no topo da administração de determinada instituição. E também presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive autarquias especiais, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Bom, essas autoridades, elas têm que guardar um padrão de ética nas suas funções, respeitando integridade, moralidade, tendo uma clareza de posições, agindo com decoro, motivando que o público respeite aquela função em geral. Então, esses padrões éticos que esse dispositivo vai acabar disciplinando são padrões mínimos que são exigidos da autoridade pública para que ela desempenhe bem suas funções. E ressalta-se que, para tanto, é necessário evitar conflitos de interesses. Prosseguindo, o artigo 4º trabalha com a declaração de bens e rendas, que vai vir a ser regulamentada por uma resolução específica da CEP, e essa declaração tem por finalidade de esclarecer a situação patrimonial da autoridade da alta administração, evitando que surja um conflito em decorrência de uma alteração no seu patrimônio. Além disso, também busca evitar conflitos quanto às fontes de renda que aquela pessoa recebe. Nesse sentido, se a pessoa recebe um rendimento de uma instituição que
possa ter seus interesses afetados por aquela na qual ele tem um cargo de direção, ele vai ter que abrir mão desse rendimento, abrir mão desse vínculo, porque ele não pode ter nenhum conflito de interesse. As alterações relevantes no patrimônio da autoridade devem ser comunicadas à CEP. Coloca-se aqui alguns atos que envolvem, né, atos de gestão patrimonial, como transferência de bens a cônjuge, ascendente, descendente ou parente na linha colateral. A intenção é evitar o desvio patrimonial, né? A aquisição direta ou indireta de controle de empresas, justamente por causa da questão do conflito de interesses, evitando, portanto, que a pessoa se aproveite dos conhecimentos que ela tem pela autoridade que ela desempenha para que adquira empresas de maneira mais vantajosa. E outras alterações significativas e relevantes no valor e na natureza do patrimônio. São quaisquer alterações. Então, por exemplo, se a pessoa receber uma herança e seu patrimônio for substancialmente alterado, ela deve comunicar à Comissão de Ética Pública. Os atos de gestão de bens cujo valor possa ser alterado por uma decisão ou política governamental também devem ser comunicados, como venda substancial de ações, entre outras práticas nesse sentido. Bom, veda-se o investimento em bens que tenham valor ou cotação que possam ser afetados por uma decisão ou política adotada por essa autoridade. Então, se a autoridade tem acesso a informações privilegiadas por causa do seu cargo ou função, ela não pode investir nos bens que são afetados por tais decisões. Bom, em caso de dúvida, a Comissão de Ética Pública pode solicitar outras informações adicionais. Dúvida quanto ao quê? Quanto à existência ou inexistência de conflito. Essa autoridade pública também pode consultar a CEP. Como eu disse, a CEP, que é esse órgão de cúpula que controla o Código de Conduta da Alta Administração, tem por função o controle da ética por parte dessas autoridades. Preservando, então, o caráter sigiloso de informações sobre a situação patrimonial dessas autoridades, deve-se acondicionar no envelope lacrado todas essas informações de declarações de bens. Prosseguindo, coloca-se que a autoridade pública que tiver a participação superior a 5% no capital de sociedade de economia mista, instituição financeira ou empresa que negocie com o poder público deve tornar público este fato, evitando, portanto, que ela se beneficie indevidamente dessa vinculação. A autoridade pública ela não pode receber salário ou outra remuneração de fonte privada que seja contrária à lei. Isso inclui receber transporte, hospedagens, favores ou mesmo presentes, né? Coloca-se aqui que é possível participar, sim, de seminários, congressos, eventos. Eventualmente pode receber remuneração por isso, e bem como pagamento de despesas de viagens, mas não é possível que essa autoridade que contrata o serviço tenha o interesse na tomada de uma decisão administrativa pela autoridade. Essa autoridade pública também pode exercer o encargo de mandatário, mas esse tem que ser um encargo não remunerado. Encargo de mandatário, entenda-se, receber uma procuração para desempenhar determinados atos em nome de alguém. Esse exercício da função de mandatário não pode ser remunerado e não pode implicar em atos de comércio ou outros que sejam incompatíveis com o cargo ou função. Também proíbe-se aqui a aceitação de presentes, salvo em casos protocolares onde a reciprocidade deva existir. E não se consideram presentes aqueles que não tenham valor comercial algum e também distribuídos por autoridades de qualquer natureza, como cortesia, propaganda, divulgação habitual ou eventos especiais num valor não superior a R$100. Isso tudo vai ser regulamentado de maneira mais extensa numa resolução específica da Comissão de Ética Pública. Bom, continuando o estudo aqui do Código de Conduta da Alta Administração, o artigo 10 vai estabelecer que, ao se relacionar com outros órgãos e funcionários, essa autoridade pública deve esclarecer os conflitos de interesses, dizendo as circunstâncias ou fatos que possam impedir a sua participação numa decisão determinada. Então, se afastar de determinadas tomadas de decisões políticas por sentir que há um conflito de interesses é uma possibilidade para a autoridade. Divergências entre as autoridades públicas elas devem ser resolvidas de maneira interna. Coloque-se aqui a necessidade de se evitar que as autoridades públicas levem
a conhecimento do público as pequenas divergências que surgem na tomada de decisões políticas, que são extremamente comuns, com vistas a quê? Evitar uma afetação da imagem do colega com o qual se trabalha, bem como evitar um cenário de instabilidade. Também proíbe-se a autoridade pública opinar publicamente sobre a honorabilidade e o desempenho funcional de um colega, de outra autoridade. Então, questionar a autoridade do colega, questionar a sua competência para desempenhar aquela função em público. E também o mérito da questão que vai ser submetida. Então, reparem, muitas vezes quando vão consultar uma autoridade sobre uma decisão que está prestes a ser tomada, ela muitas vezes se opta por não dar uma entrevista, ou se dá essa entrevista, fala a questão de maneira genérica, dizendo que vai se manifestar nos autos, porque nenhuma autoridade dessa natureza pode adiantar o mérito da decisão que irá tomar. As propostas de trabalho ou negócio futuro no setor privado e outras negociações que possam envolver conflitos de interesses devem ser informadas à Comissão de Ética Pública. E depois de deixar o cargo, a autoridade ela não pode atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato e associações, em processo ou negócio do qual tenha participado por conta do cargo, e nem ser consultora de pessoas físicas ou jurídicas, valendo-se de informações não divulgadas que ela teve acesso no exercício das suas funções. Na ausência de lei dispondo sobre prazo diverso, é de 4 meses da exoneração o período de interdição para atividade incompatível. Então, no período de 4 meses, não é possível desempenhar atividades incompatíveis. Mas, no geral, já não é aceito que ele utilize informações privilegiadas de maneira indevida. Coloca-se aqui que ele não pode aceitar um cargo de administrador ou conselheiro e nem estabelecer um vínculo com uma pessoa que tenha tido um relacionamento oficial nos 6 meses anteriores à exoneração. Então, assim, coloca-se 6 meses antes. Se houve uma relação nesse período, somente depois de 4 meses da exoneração é possível retomar algum tipo de relação. E não intervir em benefício ou em nome dessa pessoa física ou jurídica junto ao órgão no qual tenha trabalhado, fazendo o famoso tráfico de influências, né? Para facilitar o cumprimento dessas normas, a ACEP ela vai informar todas as obrigações decorrentes da aceitação do trabalho e todos os cargos que deverão ser rejeitados depois do desligamento do cargo ou função. E colocam-se aqui as penas que são cabíveis por violação desse código de conduta. A advertência quando no exercício do cargo e a censura se o cargo já tiver sido deixado. Então, diferente do 1171, que estabelece apenas a censura em toda e qualquer situação, aqui no Código de Conduta da Alta Administração diferencia a advertência no exercício do cargo, censura ética se já tiver deixado o cargo. E a CEP irá aplicar essas sanções e, além dessas sanções, ela também tem a possibilidade de encaminhar uma sugestão de demissão àquele que seja hierarquicamente superior. Vai ter um processo devido que vai tramitar e vai ser instaurado pela CEP, seja de ofício ou por conta de alguma denúncia recebida com indícios suficientes, uma denúncia devidamente fundamentada. E o procedimento é o seguinte: a autoridade ela vai ter que se manifestar no prazo de 5 dias. O denunciante ele pode produzir prova documental, assim como a CEP e o próprio denunciado. E depois dessas diligências de produção de provas, a autoridade tem direito de se manifestar novamente no prazo de 3 dias. Depois a CEP julga. Se ela achar que a denúncia é procedente, aplica uma das penalidades, a advertência ou censura, e comunica a questão ao denunciado e seu superior hierárquico. E a CEP ela também pode recomendar ou sugerir ao presidente da República normas complementares, interpretativas e orientadoras das disposições deste código, bem como responder às consultas. Então, responde a consultas, tece recomendações e julga as autoridades da alta administração federal. Meus caros, a CEP visivelmente é um órgão essencial dentro do nosso sistema de gestão ética do poder público. Justamente por isso, como a gente vai estudar a seguir, a CEP ela acaba regulamentando essas normas do Código de Conduta da Alta Administração mediante resoluções específicas.